Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui, ó, para a gente falar sobre o jogo, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo que o Bahia levou um sapé-caiaiá, né? Sapé-caiaiá aí do Fortaleza. Mas antes, claro, da gente falar sobre isso, aquele nosso jabazinho básico, ó. Nós estamos querendo chegar aos 6 mil inscritos e aí a gente depende de você. Se você chegou aqui e não é inscrito no nosso canal, a gente pede duas coisas para você. Primeiro, inscreva-se no nosso canal, dê essa moral, ajude a gente a crescer e a chegar nos 6 mil inscritos, tá? Dê essa força aí. E se você já é inscrito, aquele nosso muito obrigado e um lembrete. Senta o dedo no like antes de seguir. Se quiser mudar, mas deixa o like, deixa o seu like, ajuda a gente a crescer. Dê-se R$ 1 de moral aí pra gente, beleza? Agora, vamos falar desse jogo. Vamos lá, nós vamos falar sobre isso aqui, né? Tá aí na tela, né? Aí é o site do GE que coloca Fortaleza 4, Bahia 1. Bahia irreconhecível, né? Bahia o mesmo Bahia, e aí interessante, o mesmo Bahia que aplicou 3 na equipe do Atlético Mineiro, com uma única mudança, né? A saída do Canives e a entrada do Vitor Cuesta, né? Com essa única mudança, o Bahia conseguiu simplesmente não jogar nada. Tudo bem, Bahia levou 2 gols ali pela esquerda, né? 2 gols aparentemente iguais, né? Do Marinho, uma das poucas jogadas que o Marinho sabe fazer, né? E aí conseguiu fazer 2 gols ali. A gente poderia até pensar, mas ali na esquerda, tudo bem, o Vitor Cuesta é um zagueiro reserva. O Canu fez falta, né? Para que a gente que criticava muito o Canives, como ele evoluiu, né? Canives que jogava na direita, foi para a esquerda, como ele deu uma sustentação, como ele joga bem ali com o Gabriel Xavier. Mas o fato, galera, não é somente ali, né? O Bahia não produziu absolutamente nada em canto nenhum, né? Em canto nenhum. Ninguém jogou bem nessa partida, né? A gente poderia até dizer assim, não, quem jogou melhorzinho foi o Marcos Felipe, mas levou 4 gols, aí não tem nem como a gente falar que o Marcos Felipe jogou bem, né? Jogo ruim, jogo muito ruim, tá? E quando a gente fala de jogo ruim, é a ponto de a gente pegar a ponto de a gente pegar aqui, ó, a ponto de a gente pegar ele aqui, ó, o Santiago Arias, né? Muita raiva, foi uma vergonha a forma que jogamos. E é verdade, né? Vamos ver só o que o Santi Arias falou. Se você explicasse pra gente o que aconteceu com o Bahia hoje. Muita raiva, acho que é uma vergonha da forma que jogamos. Eu acredito na equipa, temos bons jogadores, temos bom jogo, mas quando não podemos fazer nosso jogo é muito difícil encarar a um rival que também é muito forte. Agora só queda ir a treinar, levantar cabeça, pensar en los juegos que vienen y mejorar esas partes que por ahí no hicimos bien. También pedir una disculpa a toda la hinchada, a los fans que vinieron a vernos. Tengo mucha pena, mas a veces acontece esto y espero que después de esto aprendamos y no vuelva a suceder. Tá aí, né? Depoimento do Arias, chateado. Ele chateado como nós, a gente vai ver também o Rogério Ceni extremamente chateado, né? Time não jogou absolutamente nada. O time do Bahia é irreconhecível, né? Irreconhecível, sem muito jogo. E aí, como o Arias fala, né? O Bahia não conseguiu impor o seu jogo. Beleza, mas aí tem que competir, né? Se você não consegue impor a sua forma de jogar,
você compete. Mas não, nem assim o Bahia conseguiu competir, né? O Bahia vem no mesmo esquema aí, jogando exatamente da mesma forma, né? E não consegue. O que é que o Fortaleza fez? Fortaleza simplesmente derrubou, né? Conseguiu destruir um pouco da virtude do Bahia. Tá? O Bahia tem aqueles 4 jogadores no meio. O que é que o Fortaleza fez? Cortou os espaços ali no meio, povoou o meio-campo, que foi exatamente o que ele fez no primeiro jogo. Né? Então, a solução que você tem contra o Bahia é exatamente essa: é você dificultar o meio-campo. Né? Então, você dificulta Cauli, Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas. Jean Lucas sumido, não jogou quase nada. Acho que o Caio Alexandre sentiu, né? Caio Alexandre sentiu a pressão, sentiu as críticas da torcida e acabou não jogando bem. E com isso, o Everton Ribeiro não conseguiu também ser o Everton Ribeiro que jogou contra o Atlético Mineiro. O Cauli, a caulidade dele caiu, né? Foi, sei lá, 10% do que ele jogou contra o Atlético Mineiro. Então, não conseguiam fazer nada. E aí, você junta esse time que não estava jogando bem com um time forte, um time rápido e um time objetivo, né? Que é o time do Fortaleza. Ele aí, o que é que fez? Aproveitou o ponto e a parte mais vulnerável do Bahia. Onde é que o Bahia tem problemas de marcação? Você consegue jogar nas costas do Santiago Arias, mas ele recompõe melhor na marcação. Ele consegue marcar melhor e você tem o Gabriel Xavier ali que é mais rápido. Aí o que é que acontece? Você vai lá para o lado esquerdo, né? E aí do lado esquerdo você tem o Juba, que ainda não é, ele ajuda, mas ainda não é esse marcador na esquerda, e você tem o Vitor Cuesta, que também não é rápido, e você joga um ponta rápido como o Marinho. E o detalhe, né? Marinho, ele joga mais ou menos o campeonato inteiro. Quando ele vem jogar contra o Bahia, ele joga bem. Um dos poucos que não jogou bem contra o Bahia foi o Zé Elison, que pelo menos tentou ajudar o Bahia, né? E foi expulso. Mas aí o fato é, um jogador rápido, como o Marinho, e ele pega a bola, na pouca jogada que ele sabe, ele tá na esquerda, ele pega a bola, ele vai pro meio e chuta. Pega a bola, foi pro meio e chuta. E nenhuma das oportunidades, ninguém fez uma faltinha, ninguém parou o jogador. Na segunda, o pessoal simplesmente saiu da frente, deixou ele passar. Não, dá uma trombada, dá uma dificultada lá, dificulta o cara, faz uma faltazinha técnica, ajuda, né? E não conseguiu. Resultado, Bahia acabou levando um gol, né? Mas, para nossa sorte, o Bahia rapidamente conseguiu ali achar um gol, conseguiu trocar uma bola e o Everaldo conseguiu bater também de chapa e fazer um gol. Mas aí, de novo, a mesma jogadinha, o Marinho espetado lá pela lateral direita, na nossa esquerda, recebe a bola em profundidade, corta para dentro. Quando corta para dentro, os caras deixam ele vai chapa de esquerda, bateu a bola ali, difícil para o goleiro, né? Mais uma, então 2-1, e aí o Fortaleza volta para o segundo tempo, simplesmente naquele jogo, deixa o Bahia chegar, deixa ele voltar, que a gente vai partir em contra-ataque. E nessa de contra-ataque, o Bahia perde a bola, o Fortaleza avança, e aí o Caio Alexandre inventa de fazer mais um pênalti, né? Caio Alexandre nervoso, acho que, como a gente falou, eu acho que ele acabou mexendo no psicológico. Eu falei para vocês que o psicológico seria importante para o Bahia, né? O Bahia aproveitar o momento do Fortaleza para tentar jogar bola, mas o Fortaleza veio jogando normal, né? Não jogou anormal como eles haviam jogado na terça, e veio com o Fortaleza que normalmente joga. E esse Fortaleza conseguiu um pênalti e, né, o goleiro ainda tentou pegar, mas infelizmente ele chuta a bola, ninguém chega para cobrir, ninguém entrou ali para cobrir também. Resultado, o rebote vai para o mesmo jogador e ele faz 3-1.
E aí com 3-1 já fica ruim, né? O Bahia acaba ainda no final do jogo levando 4-1, tá? Time muito mal, né? E aí, só para a gente falar um pouquinho, né, que a gente está dizendo que o time está ruim, vamos dar uma olhada só nas notas aqui, né? Vamos olhar as notas dos jogadores segundo o SofaScore. Nota média do Bahia, 6,63. Você vê aqui, ó, o Everaldo, o pessoal ainda deu nota 7, mas aí é porque o Everaldo fez um gol, mas os demais, ó, todos com a nota ruim. Everton Ribeiro, mais ou menos, né? Levou um 7, mas não consegue fazer chover muito aqui com tantos jogadores que não estavam jogando bem. Ó, Caio Alexandre, o nosso homem ali que leva a bola, nota ruim, né? Bem marcado, esses 4 aqui bem marcados, o Bahia acabou sem muita opção para municiar esses jogadores. O Santiago Arias acabou subindo um pouco, o Luciano Juba acabou tendo que ficar aqui, né? Se ele subisse muito a perder e acabar cedendo mais espaços ainda para o Marinho, né? O Tassiano teve que eventualmente voltar para fazer uma dobra aqui em cima do Marinho. O Jalucas, que eu acho que seria interessante ele dobrar, eventualmente ele vinha, mas sempre sumia. Então, o Bahia acabou perdendo toda essa parte esquerda aqui por conta de uma marcação em cima do Marinho, né? E aí entra o que o Juba fala. Ele fala que o Bahia não conseguiu colocar o jogo. Se o Bahia não consegue fazer o seu jogo, então o Bahia precisa mudar o jogo, né? Se a gente não consegue jogar com esses 4 jogadores que estão aqui, se eu não consigo jogar com esses 4 jogadores, o Bahia precisa se reinventar, ou ele se reinventa dentro dessa mesma quantidade de jogadores e ele altera, né, os jogadores aqui, ou o Bahia precisa de uma outra escalação, né? Esse aqui é o grande ponto. Mas o fato é, voltando aqui, ó, a gente vê pelas notas ruins, né? A melhor nota de Everaldo, porque ele fez um gol. O Everton Ribeiro, porque normalmente é mediano, ele sempre joga ou bem ou ele joga na média. E a gente tem o Marcos Felipe, que até tentou ajudar tanto, né? E não conseguiu, né? Infelizmente, o Bahia acabou aí levando essa sapatada, tá? Para a gente olhar um pouquinho mais aqui, vamos olhar um pouquinho mais dos números, ó. Tá aqui a força, né? O Bahia até dominou mais, então o Fortaleza em cima. O Bahia até teve mais posse, né? Aí você pega, olha os números, o Bahia até tem mais posse de bola, 64% de posse, mas levou 4 gols, tá? Grandes chances, o Bahia não teve nenhuma grande chance, né? Chutou uma bola no gol, fez o gol, né? 9 chutes a gol, fez um gol, né? O goleiro ainda salvou 3 bolas, um único escanteio, 9 faltas aqui, ó, 652 passes. Então, o time tem muita posse de bola, toca muita bola, mas, né, chute a gol muito pouco. Total de chutes no gol 4, então, chutes fora do gol 2, chutes bloqueados 3. Então, Bahia tem bons números, Bahia tem posse de bola, Bahia toca bastante a bola, mas aí é o que o pessoal chama de arame liso, ou seja, eu tenho a bola, eu toco a bola, mas eu não chuto no gol, eu não faço nada com essa bola, então eu fico tocando. Aí, resultado, nesse toque-toque, o Bahia acaba perdendo a bola, aí você pega um time rápido no contra-ataque, eu tenho uma defesa lenta, eu tenho um sistema, né, que avança todo, mas um sistema que simplesmente não consegue fazer uma falta, não consegue bloquear um jogador, não consegue impedir um contra-ataque. Aí leva um contra-ataque e acaba perdendo e acaba levando gols. Então, a gente tem que começar a pensar o seguinte: de que adianta a gente ter posse de bola, né, se a gente acaba perdendo o jogo? Será que também não é mais importante a gente pensar em ser um pouco mais objetivo, né? A gente pensa sempre na marcação, nos 2 jogadores ali, se perder a bola, os 2 para marcar, para voltar marcando, mas e os gols, né? Esses 2 marcando, quem vai fazer o gol? Até que em alguns momentos o Everaldo ficou um pouco mais centralizado, o Rogério tentou mexer na partida, mas aí
né? O Rogério Ceni sempre começa a mexer depois que a gente começa a tomar o gol, né? Quando a gente começa a perder ou quando os jogadores cansam. E aí, quando os jogadores cansam, né? A gente tem que também pensar o seguinte: será que esse esquema que a gente está colocando, será que os jogadores aguentam, né? Ou seja, é um esquema que a gente pensa ele para ser feito 90 minutos ou ele é feito para jogar 60, 70? Porque nós não temos jogadores suficientes para manter o mesmo esquema por 90 minutos. Então, já está público, né? Todo mundo já sabe que o Rogério Ceni ele vai começar com Tassiano e vai começar com o Everaldo e depois ele vai ter que trocar. Então ele começa num 4-4-2 e eventualmente ele vai trocar para um 4-3-3. Ganhando ou perdendo, ele tem que trocar para um 4-3-3, porque o time não aguenta. Então, o Everton Ribeiro pode ser que não aguente, o Cauli pode ser que não aguente, mas certeza, o Everaldo e o Tassiano, eles não aguentam ficar ali naquela marcação. Eles não aguentam. Então, se eles não aguentam, ele tem que trocar. E quando ele começa a fazer essas trocas, ele troca esses dois e ele não consegue botar dois para manter a mesma pressão. Então, ele muda de um 4-4-2 para um 4-3-3. Essa é que é a pergunta. Será que vale a pena a gente manter esse esquema se a gente não consegue manter o esquema 100% do jogo, ganhando ou perdendo? Então, será que não seria interessante o Rogério Ceni já começar a pensar em jogar num 4-3-3, entrar com um ratão, né? Tira ali um desses aqui, tira tira o Jean Lucas, ou tira o Caio Alexandre, e você espeta ali na frente um Lúcio, você espeta ali na frente um Rafael Ratão, né? E aí você tira um do meio e passa a compor com 3. E eventualmente, quando você tem o Tassiano pode descer, baixar a linha e virar um 4-3-3 ou ele virar um 4-4-2, né? Então, esses resultados, eles começam a fazer a gente pensar sobre isso, beleza? Bom, comentários iniciais, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos assistir um pouco dos melhores momentos, né? Vamos ver o que é que rolou aí nesse Bahia 1, Fortaleza 4. Vamos acompanhar aqui. Klaus, que é o árbitro do jogo. Mexe no Fortaleza. E desce pela direita, Marinho. Invadiu a área, pé direito e mandou cruzado. Passa a bola direita do gol. Marinho pede desvio. Marinho foi pra cima da marcação do Bahia. Ele foi com tudo pra cima do Luciano Juba. Ele dominou, pedalou, passou no meio de 2, bateu cruzado com o pé direito, pediu um desvio no meio do caminho. Ela passou pro pé direito, ele mandou, pega na zaga, voltou. Marinho carregou o pé canhoto, ele mandou, passa a bola direita no gol, vai pra fora. Marinho, por pouco não abre o placar no Castelão. Na bola esticada pro Luciano, ele tentou bater a bola, pegou em cima do Cuesta, voltou pro Marinho. Ele chapa de pé canhoto. E aí, na hora que a câmera vai pegar o take de trás do gol, a gente vê que ela não... Na entrada da área, tentou mandar pro gol. A bola pega na zaga, volta pro Bahia. Pegaram o Everton Ribeiro ali. Pegaram o Everton Ribeiro, já tem o primeiro cartão do jogo. Rosseto. Matheus Gosseto recebe o primeiro cartão amarelo da partida. Rafael Klaus simplesmente chegou e falou, aí já foi demais, né? Já deu realmente, o Rosseto só deu nas pernas do Everton Ribeiro. Na grande área, cortou pro pé canhoto, ele mandou, vai sobrar pro Cauli, segura João Ricardo. Boca do gol, o Tassiano vai tentar dominar, sobrou pro Jean Lucas, pé direito, ele mandou, fraquinho, segura João Ricardo. Mais uma boa jogada do Bahia, originada de uma arrancada do Cauli pela meia. A gente falava que ele tava um pouco, não tem jeito, eu rachei. E vem o Fortaleza pela direita, dominou Marinho, cortou pro pé canhoto, que jogadaça na entrada da grande área, Marinho. Olha o lance aqui, ó. Você vê, ele passa do Juba, ele passa do Jean Lucas e tem o Gabriel Xavier. Tem 5 jogadores aqui, ninguém consegue bloquear, todo mundo marcando a distância, marcando no olho, né? Dominou, ameaçou, pé canhoto, ele emendou, golaço! É o Mini Mister! Realmente, e foi isso com um pouco de chapada também. E olha o Bahia na resposta. Everaldo emendou no canto, cravou!
uma jogada, né, que o Everaldo, você vê, ele... Gol do Esquadrão! Onde é que ele está? Ele está mais para o centro, né? Como ele joga aqui marcando mais para direita, mais na ponta, dessa vez ele está aqui, ó, nessa região. E aí, né, nessa região, ele consegue receber a bola e consegue chutar no gol. Ou seja, ele consegue ser o 9 que a gente quer. É do Bahia! É dele! Outro golaço, né? Outro golaço, não foi no ângulo, mas a chapada do Everaldo, qualquer coisa, né? Jogada pelo lado esquerdo. Parte o Marinho pela... Tá aqui de novo a jogada, né? Ele pega, ele vai conseguir passar de novo, né? Ele consegue passar pelos jogadores e chutar. Direita, mais uma jogadaça. Marinho, pé canhoto, ele emendou, cravou! Que é a única jogada que Marinho faz. Ele tentou uma vez, não conseguiu, né? E aí das outras duas que ele tentou fazer essa jogadinha, acho que na primeira vez ele tenta, mas ele chuta de direita. Essas duas aí ele chutou de esquerda, ele conseguiu angular melhor e pegar uma chance melhor. Ó, você vê aqui nesse lance, ele passa, ó, Tassiano deixa. Tassiano não faz falta, e aí ele passa aqui de novo, ó. 2 jogadores não fizeram falta, simplesmente deixaram ele passar, né? Ou seja, uma falha completa. E olha que Tassiano era para ser atacante, onde é que ele veio marcar? Ele veio fazer a dobra, veio ajudar Luciano Juba, e mesmo assim ele não conseguiu ajudar. Fortaleza, Atlético Mineiro, Palmeiras. Então são 3 pedreiras, né? Então tomar hoje o cartão para quem tá pendurado não seria de todo ruim. Exato, então realmente não seria tão ruim essa questão de tomar cartão, até porque a carga de jogos tá alta, hein? Então, portanto, apita, autoriza Rafael Clau. Está marcado. Aí vem o segundo tempo, né? Segundo tempo, o Fortaleza tende a controlar um pouco mais, né? Sabe que o Bahia vai ter que avançar mais ainda, ele busca, né, os contra-ataques, se fecha e busca os contra-ataques para tentar matar o resultado. A falta para a equipe do Fortaleza. Rafael Ratão. O Rafael Ratão foi quem fez a falta ali em cima, aparentemente foi do vamos ver, ó, cruzamento. E aí o importante aqui, o interessante, é a gente comentar um pouco da mudança do Rogério. Durante o jogo, eu até comentei com o pessoal, né? Rogério Ceni tinha que mudar, o Rogério Ceni não vai mudar, ele não vai fazer mudanças, né? No intervalo, ele vai começar o jogo e depois ele muda. Mas não, o Rogério Ceni já veio com 2 mudanças, então 2 jogadores já ficaram no banco. Mas, Rafael Ratão acabou, nossa, atingindo o Matheus, cruzou para a boca do gol, vai sobrar para o Caio Alexandre, cortou o Zé Wellison, e agora parte para o contra-ataque a equipe do Fortaleza pela meia direita, vai para cima, mas Fortaleza não teria uma bola limpinha para partir para o gol do Marcos Felipe, porque o Rezende dominou, e aí o árbitro deu a falta do Hércules em cima dele, e aí ficou sentindo o Rezende, o Luciano ia partir com o campo de defesa do Bahia livre, com muito espaço. Olha que reclama de um toque. Foi um chute fraquinho do Tomás Pochettino, mas ele pede um toque, o que teria o atrapalhado na finalização, querendo um pênalti. E o Klaus deixou simplesmente correr, deu só tiro de meta para a equipe do Bahia. Esse jogo é um oferecimento de Royal Bets, a sua casa de apostas. Vou colocar aí, é porque o Estevão do Palmeiras também tá nessa briga. Ele vai ver o VAR? Ele vai no vídeo, Rafael Klaus. Só pra detalhar, o Flaco Lopes do Palmeiras também tem 8 e o Estevão também do Palmeiras tem 9. Então... Assim, foi pênalti. Rapaz. Foi pênalti. Porque a gente não tem um grip. Caio Alexandre. Olha ele melhor saboreado pro torcedor do Fortaleza do que um pênalti cometido pelo seu ex-jogador que saiu de forma polêmica do clube. E, rapaz, o Caio Alexandre comete o pênalti em cima do Tomás Pochettino. Pochettino bateu, defendeu Marcos Felipe, voltou no rebote, Pochettino emendou, cravou! Marcos Felipe até consegue pegar a bola, né? Mas aí cadê o jogador para sobra? Sobrou pro Pochettino, que bateu.
Pochettino chamando a responsa na cobrança de pênalti, que ele perdeu. O Marcos Felipe, cartão vermelho. É o Wellington. Cartão vermelho para Zé Wellison. Zé Wellison vê avermelhado, amigo. Vai pro chuveiro mais cedo, já fica fora do duelo contra o Cuiabá. Na próxima rodada, não, dá uma pegada ali em cima. No comando, vai marcar cara a cara, Teodeu de calcanhar pro Renato Kaiser, emendou, golaço! Golaço do Lion! Aí o Bahia adianta, né? Bahia adianta tentando alguma coisa e acaba levando um contra-ataque. Virou passeio, é chocolate, é do Leão, é do Fortaleza, 100 vezes Fortaleza da direita para a esquerda, né? Então, vem da direita para a esquerda e aí consegue vencer. E aí vocês viram os melhores momentos. Interessante é o seguinte, né? Eu mostrei para vocês a posse de bola do Bahia, 64% de posse de bola. Mas você vê os momentos mais perigosos e as grandes chances de gols, todas foram, do Fortaleza, né? Então não foi nada do nosso Bahia, foi do Fortaleza. Bahia teve posse, mas infelizmente essa posse ela não ajudou muito, né? Então, e aí a gente começa a pensar, será que vale a pena brigar o tempo todo pela posse de bola, se quando você tem a posse de bola você não consegue ser objetivo, você não consegue ir ao gol, chutar na direção do gol, você fica com a bola o tempo todo e você não consegue chutar? Porque o que aconteceu nesse jogo de hoje? O Bahia teve a posse, só que com o meio campo travado, o Bahia não conseguiu jogar. O nosso ataque ele foi inoperante e quando o meu sistema defensivo falhou, o adversário chegou lá e fez o gol. Então, essa é a situação. Eu ter posse para poder o meu sistema defensivo simplesmente vacilar e eu perder também o sistema ofensivo, perder bola no ataque, essa é que é a situação, né? Vimos os melhores momentos, né? Os melhores momentos aí do Fortaleza jogando bola, vimos os dados. Só para a gente complementar, vamos ver um pouco do que falou o Rogério Ceni. É claro, nós não vamos colocar a entrevista completa, a coletiva completa, se você quiser, você vai no nosso canal, tá lá disponibilizado, né? A mesma entrevista que a TV Bahia disponibilizou. Então, nós vamos ver só um trecho, umas 2 perguntas, mais ou menos, que eu acho que as primeiras perguntas, elas já são mais que suficientes para a gente conversar um pouco, bater um papinho. Vamos lá. Da Rádio Pitaguari. Eu queria perguntar como é que você encara esse reencontro com a torcida do Fortaleza e também queria perguntar relacionado ao Caio Alexandre, que é o primeiro reencontro dele com a torcida do Fortaleza, se isso afetou o rendimento dele no jogo e queria perguntar para você como é que você encara isso. Bom, eu acho que não vou nem falar pelo Caio, vou falar com todos. Nós jogamos absolutamente nada hoje. Não produzimos nada, não competimos como... Eu acho incrível como muda uma atitude tão boa que foi contra o Atlético Mineiro há dias atrás. E hoje nós não conseguimos nem competir, perdemos primeira bola, perdemos segunda bola, eles engoliram a gente na força. Nós não tivemos, não é nem o Caio. Eu acho que é até natural um jogador quando vem jogar, aconteceu esse clube, querer fazer mais do que ele faz normalmente, que já ele constrói bem, né? Reteve mais a bola do que o necessário. Mas é incrível a mudança comportamental de um jogo dentro de casa para um jogo fora de casa. Esse é o mais assustador de tudo no dia de hoje. Rogério Ceni, prazer em revê-lo. Miguel Júnior, Rádio Povo CBN. Não vou perguntar sobre o jogo. Só para o seu conhecimento, não sei se você já sabe, na era dos pontos corridos, o Brasileirão começou em 2003, 2 clubes nordestinos nunca terminaram no G10. Nunca terminaram 2 clubes nordestinos no G10. Hoje o Fortaleza é segundo e o Bahia está em 6º. Você acredita que os 2 estarão na Libertadores do próximo ano? Bom, se nós melhorarmos e fizermos a nossa parte, sim. Eu acho que o Fortaleza já está mais do que bem encaminhado. Briga pelo G4. Nós queríamos hoje vencer para tentar também entrar numa briga de um futuro G4. E hoje o que nos resta é juntar os cacos que sobra de uma atuação pífia nossa e que não nos dá o direito, a certeza de poder
de poder brigar por uma Libertadores. Agora vamos ter que voltar a casa. Pena que são 8 dias que tem para se passar para ter um jogo novamente, para mudar a imagem deixada que foi muito ruim hoje. Eu espero que a gente possa ter 2 times numa Libertadores, que os 2 times terminem entre os 10 primeiros do campeonato. Vejo o Fortaleza bem adiantado depois do resultado de hoje, com acho que 52, né? E a gente, infelizmente, se atrasa com relação a isso, perde muitos dias, perde uma chance bem possível de chegar a 45 pontos. E aí a gente tem que remar muito mais do que o Fortaleza para poder alcançar esse objetivo que você citou. Rogério, boa noite. Thaís Lemos, do Glória e Tradição e Bora Leão. Vou te fazer uma pergunta parecida com a que eu fiz ao Vojvoda. O Fortaleza hoje jogou com uma formação ligeiramente diferente do que costuma jogar. A gente normalmente joga num 4-3-3 com 3 atacantes. Hoje o Vojvoda optou por um meio mais preenchido com 4 meio-campistas, né? Talvez pensando também no jogo que o Bahia faz com 4 homens bem ofensivos. Você falou o que é que o Bahia não fez hoje. Eu queria te perguntar o que foi que o Fortaleza fez hoje que fez com que ele saísse daqui vencedor. Fortaleza competiu mais, lutou por todas as bolas. Fortaleza ganhou todas as divididas. O que o Vojvoda fez foi exatamente o que ele fez quando jogou com a gente em Salvador. Eu não lembro as peças, mas era o Martínez, Hércules, Zé Wellison e o... não era... Hã? Não era o Rosseto lá. Não foi o Sacha também, não. Mas jogou com a mesma formação praticamente que jogou lá. Ou seja, nada diferente, tudo que nós esperávamos, ele fez, colocasse 4 homens de meio com 2 homens de frente. Era exatamente o que a gente esperava, com 2 homens à frente. E hoje, muitas vezes, nem marcou individualizado. Muitas vezes marcou no 4-4-2, com os 2 volantes fazendo os lados. Ou seja, foi menor a marcação do que nós tivemos no jogo lá de Salvador. Então, assim, eu imaginava exatamente que ele fizesse isso, só que hoje o nosso meio-campo praticamente não existiu. E o meio-campo nosso é o termômetro do time. Se o meio-campo não consegue competir com o adversário, logicamente não vai conseguir municiar a frente. Nós não vamos conseguir jogar. Então, o que o Fortaleza fez era exatamente o que a gente esperava que ele fizesse. Mas nós não conseguimos ter um pouco de brilho, não conseguimos no dia de hoje. Rogério, boa noite. Aloysio Lima, Rádio Assunção, prazer revê-lo. O que fazer daqui para frente para tentar retomar as pontuações, ou seja, chegar à vitória? Bom, nós temos que jogar o que a gente sempre jogou, né, na maioria do campeonato, na maioria dos jogos. Nós temos que estar mais ativo no jogo, temos que estar... competir mais do que foi hoje. Hoje foi um jogo, para mim, foi o pior jogo do Bahia no campeonato. Eu digo, se não for o pior do ano, mas foi o pior jogo dentro do Campeonato Brasileiro. É um cenário que a gente pintava como uma coisa bem possível, chegar a 45 pontos hoje e sair daqui derrotado, de maneira justa derrotado, não tenho o que reclamar. Se a gente tiver essa postura dentro de campo, então assim, dentro de casa me parece que a gente joga numa postura muito melhor, fora de casa nós não conseguimos, infelizmente, render, especialmente no dia de hoje. Muitas vezes nós temos um jogador de meio abaixo ou outro abaixo, mas sempre tem alguém rendendo o normal ou como a gente espera. Hoje, infelizmente, nós sumimos do jogo, não conseguimos competir com o Fortaleza. Boa noite, Rogério. Foi o Pedro Augusto. Pedro Augusto, isso. Foi a mesma formação. Pedro Augusto, Zé Wellison. Só que na frente acho que jogou Kaiser e Breno Lopes. Mas foi a mesma formação que foi lá, não teve surpresa nenhuma. Boa noite, Rogério. Você falou do meio, de quando uma peça vai abaixo, as outras acabam até equilibrando, conseguindo segurar. Você optou por tirar o Tassiano no intervalo, né? Eu queria que você falasse a respeito dessa mudança, e por que não o Jean? Porque, a opinião minha, eu acho até que o Jean foi mais abaixo do que o Tassiano na partida de hoje, porque a escolha de tirar o Tassiano no intervalo do jogo, junto com o Cuesta. Para colocar o Ratão, porque a marcação estava forte no meio. Nossa, eu falei com o Gabriel para começar a tentar essa bola nas costas. O Ratão tem um facão melhor, mais velocidade que o Tassiano. É um jogador que tem mais, atinge a área melhor, mas infelizmente nós não conseguimos no segundo tempo. Aliás, até teve a primeira chance logo com o próprio Ratão, se eu não me engano. Uma bola cruzada para trás, acho que do Everton, né, que ele acaba errando. Mas para ter uma presença de área maior com ele, com Everaldo, nós tentamos ainda um pouco mais com o Cauli para depois colocar o Ademir por um lado e o
Ratão pelo outro, para depois colocar Ratão e Lúcio mais à frente, com Ademir por um lado e o Juba subindo bastante ele. Mas infelizmente nós não conseguimos incomodar muito pouco no segundo tempo, com 4 jogadores ofensivos, nós conseguimos incomodar pouco a equipe do Fortaleza. Não fomos merecedores nem de dúvidas. Eu nem sei aquele pênalti, aliás, da onde eu estava, não consegui enxergar o pênalti. Para mim, eu vi pelo telão depois, também não consegui enxergar o pênalti, mas não vou discutir porque pode ser que tenha outra imagem que mostre alguma coisa. Mas o que mais aflige é tomar um gol do mesmo jogador que todo mundo sabe que ele corta para dentro. Aí nós tiramos o corpo, não matamos a jogada. Na segunda vem de novo, cortamos. Não pode. Isso nós temos que ter mais concentração. Todos nós falamos antes de começar o jogo, gritamos, tal. Nós temos que estar dentro do campo, temos que estar ligado e fazer isso. Nós não podemos sofrer 2 gols da mesma maneira. Um time que é treinado para isso, não... O jogador, a principal característica do Marinho, o que é? Cortar para dentro e finalizar o gol. Nós não podemos deixar 2 vezes. Então hoje faltou, para mim, concentração de todos dentro do campo. Não tem outra explicação. Você não pode pegar o mesmo time praticamente, a exceção do Canu, que não jogou o Cuesta, mas é praticamente o mesmo time que pressionou o Atlético o tempo todo. E aqui a gente não conseguiu hoje fazer muito pouco pressionamos. É o primeiro gol. Já sai de um lance de uma pressão mal feita que o goleiro dá para o Zé Wellison, que consegue girar em cima do Cauli. São 3 jogadores só que participam da jogada. É o goleiro, Zé Wellison, bola para o Marinho, vem a avenida toda por dentro. Então, aí, se a gente não tiver concentrado realmente no jogo, aí fica difícil, porque o Fortaleza é um time muito competitivo, mas era um time que nós poderíamos fazer uma partida, uma apresentação melhor do que a gente fez hoje. Tá aí, né? Você vê um pouco o Rogério Ceni, a gente não vai colocar a entrevista inteira, mas eu deixei só esse pedaço aí para vocês notarem como ele estava irritado, né? O Rogério Ceni, quando o Bahia vence ou quando perde, ele eventualmente fica até chateado, normal, mas hoje, nessa entrevista aí, a gente sente que ele estava muito chateado. Mas também, você levar 2 gols exatamente do mesmo jeito, e o pior, não são 2 gols do mesmo jeito, é a terceira tentativa. Uma vez ele errou, ele não conseguiu, aí na segunda ele fez o gol, e na terceira ele fez um outro gol. Então, é o que o Rogério Ceni fala, né? Falta de concentração. O time parece que jogando em casa, ele tem ele tem uma pegada maior, mas jogando fora ele desliga, né? E esse era um jogo que o Bahia tinha que estar ligado. Aliás, o Bahia sempre tem que estar ligado, mas nesse jogo ele tinha que estar ligado, porque o adversário, né? Ele vinha jogar aí e, teoricamente, esse adversário precisava do resultado, né? Já que ele vinha de uma sequência ruim e o Bahia vinha de uma sequência boa. Mas aí, né? A gente vê que o Bahia não joga. Essa que é a parte, né? E aí agora, como fala o Rogério, são 8 dias, né? 8 dias para o Bahia se recuperar. E aparentemente parece que o Bahia, quanto mais descansa, parece que a concentração relaxa também, o Bahia perde a concentração. Porque quando os jogos são no intervalo curto, o Bahia consegue reagir, né? Então, torcer para que isso não seja verdade, torcer para que no próximo jogo o Bahia já tenha essa reação, beleza? Bahia perdeu e a gente tinha falado no nosso pré-jogo, né, no Hoje é Dia de Bahia, que o Bahia tinha chances ali de encostar no G4, você vê até o próprio Rogério Ceni falando aí de um possível G4, mas o fato é que a sorte nossa, né, que o Bahia ele perdeu o jogo e um resultado ajudou. Vocês estão vendo aí a tabela, né? A tabela aí. Bom, a sorte nossa, né, é que a tabela ajudou. A gente vê aí no momento que nós estamos gravando, no momento desse vídeo, você vê o Bahia apontando, continua aqui na 6ª posição. Ele continua na 6ª posição, por quê? Por conta desse resultado aqui, ó. Queriam, né, os deuses do Brasileirão 2024, que o Bahia não perdesse uma posição. E o Cruzeiro era o time. Nós falamos no nosso Hoje é Dia de Bahia, né, nosso pré-jogo, nós falamos que o Cruzeiro, se o Bahia perdesse, poderia passar o Bahia. Mas
Cruzeiro não conseguiu vencer, jogando fora de casa, jogando em Cuiabá, não conseguiu vencer a equipe do... A equipe do Cuiabá. Então, o Cruzeiro não vence o Cuiabá, e com isso eles conseguiram somente 1 ponto. E com esse 1 ponto, é o que vocês veem aí na tabela agora. O Cruzeiro com 27 jogos, ele também tem 42 pontos, tá? Isso, de certa forma, embola aqui essa 6ª posição, porque nós temos o Internacional que venceu, né, de virada a equipe do São Paulo. Então, o São Paulo estacionou em 44 e o Inter, que tem 2 jogos a menos, está com 41. Então, o Bahia agora aqui, ó, tem ainda a possibilidade de perder uma posição. Ele poderia perder uma posição se o Cruzeiro vencesse, e virtualmente agora ele pode perder uma posição na sequência do campeonato, né? Na sequência aqui com o Inter, né, vencendo aí seus 2 jogos. O fato é que o empate do Cruzeiro ajudou o Bahia, então, e a derrota do São Paulo também ajudou o nosso tricolor, já que, ó, na próxima rodada, o Bahia eventualmente aí, né, vencendo a próxima rodada, e a depender do resultado do São Paulo, o Bahia pode subir uma posição. Claro, o Flamengo tem um jogo a menos, se o Bahia ganhar mais 3 pontos e o Flamengo perder, o Flamengo perdeu hoje para a equipe do Grêmio, né? Flamengo que levou um time misto para sub-20, para jogar por conta do jogo da volta da Libertadores. Então, o Flamengo perdeu, estacionou em 45, São Paulo perdeu, estacionou em 44, Bahia perdeu, estacionou em 42. Bahia perdeu a chance aqui de chegar nos 45 e se aproximar aqui dessa 4ª posição. Nesse ponto aqui agora, né, Bahia com 42 e, né, o Fortaleza, por exemplo, com 52, já deixa a situação aqui bem difícil para o Bahia, né? Acho que o Bahia agora, máximo que ele pode chegar é 3º e 4º, isso se ele fizer uma campanha aí estupenda nos próximos 11 jogos. Difícil, né? Bahia fazer essa campanha estupenda, então eu penso que o Bahia mira mais aqui agora, nesse momento, a 4ª colocação. Talvez uma 4ª colocação seja o mais provável para o Bahia nesse momento, né? Então, rodada ajudou, Bahia perdeu, São Paulo perdeu, Flamengo perdeu e o Cruzeiro empatou. O Cruzeiro sobe uma casinha só, o Bahia se mantém lá, beleza? Para a gente finalizar, né, é só a gente dar uma olhadinha na próxima rodada. Próxima rodada, a situação é a seguinte, ó. No meio da semana, né? No meio da semana nós temos aqui o Grêmio volta a jogar contra o Criciúma, né? E o Internacional faz uma partida também, partida atrasada contra o Bragantino. O Internacional vem de triunfo, o Bragantino vem de derrota, e aí isso pode mexer, né, no campeonato. O Internacional pode, ganhando um jogo, ficar mais próximo ali daquela zona, ó. Como nós vimos aqui, ó, Internacional tem 41, então no meio da semana, se o Internacional vencer, né, daqui a partida, se o Inter vence o Bragantino, ele vai a 44 pontos e aí ele joga o Bahia para baixo, beleza? Criciúma e Grêmio, a gente está vendo aqui, não afeta o Bahia. Criciúma e Grêmio é a briga deles aqui embaixo, não afeta o nosso esquadrão. O que é que o Bahia precisa olhar? Rodada 28. Rodada 28, você tem o Fortaleza brigando, Fluminense, Internacional joga contra o Vitória, o Bahia aqui, ó, enfrenta o Criciúma, então um jogo importante, Bahia e Criciúma, Bahia tem que vencer, né? Enquanto o Vitória pega a equipe do Inter. Felizmente aqui o ideal seria o Bahia vencer e a gente torcer para o Inter não vencer o jogo, mas a gente vai fazer o quê, né? Você vai torcer pelo Inter ou vai torcer pelo Vitória? Não sei. Eu não vou torcer por nenhum dos dois, mas tudo bem. E
o jogo do São Paulo. Jogo do São Paulo e Corinthians. Corinthians na zona de rebaixamento, jogando contra o São Paulo aqui. Então, esses são os jogos, né, que o Bahia precisa monitorar. São Paulo e Corinthians, domingo, 4 horas da tarde, é o jogo que a gente pode assistir antes do jogo do Bahia e ouvindo os gols do Internacional, beleza? Então, essa é a rodada aí. E agora, ó, a gente fica por aqui, né? Agora a gente encerra o nosso pós-jogo, a nossa reflexão sobre o Bahia. Fica a mensagem. Bahia, acorde. Bahia tem 42 pontos, tem 11 jogos pela frente, tem muito ponto aí, mas não pode relaxar agora, tá? Tem que seguir, levanta a cabeça, perdeu, levanta a cabeça aí, tem campeonato, valeu? Estádio Esquadrão, a gente agradece, fica por aqui, um abraço aí, já fui, papá.